turma, fala pessoal, já para aqui para mais um Jornal do Forex aqui para nossa bate-papo semanal. Hoje é 5 de fevereiro de 2023. Vamos lá, quem falar o nosso bate-papo dos mercados, o que se esperar para essa semana, quem sobreviveu essa semana, né? Então, antes de começar o vídeo, não esquece aqui, ó, pim, chega aqui deixando o like e deixando seu comentário se tiver alguma dúvida, se inscrever no canal. Isso também ajuda o canal a se fortalecer para continuar com as minhas análises, onde eu contribuo com as minhas análises, o que eu estou vendo para o mercado, e eu contribuo a minha visão com vocês também. E futuramente mais conteúdos, mais coisas relacionadas ao Forex, estou preparando aí para esse ano de 23, fechado? Vamos lá, direto ao ponto. Quem sobreviveu à semana das notícias, que a gente teve muitos indicadores, muitos mesmo, mas o que ficou marcado aqui para todos, né, foi, já estava se esperando, né, se esperava que a taxa de juros nos Estados Unidos ia se aumentar 0,25 pontos. Porém, o que chamou atenção foi o discurso depois do pronunciamento e também o que as notícias estão mostrando aqui é na sexta-feira sobre o payroll, porque o discurso do Fed foi que o mercado estava aliviando, o mercado estava aceitando, né, o recuo da inflação, mas por outro lado foram criados 517 mil trabalhos de emprego, tá? E o previsto era muito menos, tá? Era muito menos que isso. Então, ao longo do dia, o mercado ficou muito agitado por conta disso, na sexta-feira, e depois no final do dia, começou a ter uma reversão aí do mercado. Na quarta, né, onde teve o pronunciamento da taxa de juros, o mercado deu uma batida, estourou para cima e foi um Deus nos acuda para Nasdaq e S&P na alta. Porém, entregaram toda a alta na sexta-feira depois do do payroll, né? Então, os pedidos vieram, né? Olha só, recuaram 3 mil na semana, tal. Pedidos de auxílio-desemprego caem para 183 mil, ou seja, o mercado está aquecido, né? Então, o que vai acontecer? Vamos olhar essa semana aqui na plataforma, porque a gente vai ter notícias, vai ter pronunciamento do Fed essa semana, então de calendário, a gente tem calendário cheio, vamos olhar aqui, é na terça-feira, tá? Terça-feira, 20 para as 3, tem uma notícia que o camarada do Fed, o Jerome Powell, vai falar com a galera. Vamos ver o que ele vai se pronunciar a respeito da economia. Também disso a gente tem, é interessante acompanhar, é na quarta-feira, né? O balanço de inventário de petróleo, porque agora a China, ela retornou semana passada, e isso aí pode demandar um desejo, né? De uma demanda sobre commodities, por causa do mercado da China, né? Estou falando de petróleo, matérias-primas básicas, aço, cobre, ou seja, e isso pode aumentar a inflação principalmente nos mercados europeus, né? E também por conta do petróleo, da demanda por energia. A gente teve notícias também essa semana sobre taxa de juros na União Europeia e em outras várias regiões da Europa. Todos eles aumentaram as taxas de juros, tá? Todos aumentaram, com exceção ainda do Japão que está se mantendo na sua política, mas já está sendo refletido no SDJPY. A gente vai ver depois uma certa projeção, né, de uma retomada de alta no SDJPY. E na quinta-feira a gente tem pedidos de subsídios de desemprego, vamos ver como é que se está aumentando ou não, né? Espera-se, né, que tenham 185 acima do valor anterior, mas se vier menor, meu galo, ninguém está entendendo, né? Eu não estou entendendo, mas o viés aí tá meio esquisito, né? Tem que admitir que essas altas aí balançaram muito. Quem estava otimista, né? O pessimista quer cair, assim como eu também, tiveram um banho de água fria, tive que mexer nas posições,
tive que estopar umas posições também, tenho que admitir para vocês. E a gente tentar, né, buscar uma nova entrada para vir se realmente virar uma baixa. Se não, o mercado vai se lateralizar por um certo momento e vai retomar alta. Mas não é o que todos os sinais estão apontando ainda, tá? Então vamos lá agora. Tivemos as notícias. Vamos começar agora direto com nossas análises dos pares de moeda. Vamos lá então, pessoal, começando pelo euro. O que a gente tem no euro? A gente na finaleira do dia, sexta-feira, foi na sexta-feira, dia 1º, né? Confirmando, foi... Não, dia 1º foi quarta, né? Dia 3, acho que tá meio defasado aqui na plataforma. Mas enfim, a gente teve uma quebra muito forte dessa linha de tendência que eu tinha marcado depois dessa lateralização. Estava em canal no diário. E o que esperar, né? Uma batida e ele foi rejeitado com duas barras fortes aqui, tá? Então, essas duas barras fortes estão me sinalizando uma rejeição desse movimento. E o que preocupa é que a gente tem um espaço muito grande para o preço cair e trabalhar nessa regiãozinha aqui. Então, nesse cenário aqui para mim é um cenário de queda do euro, pelo menos umas correções aqui nessa região. E se perder essa região, vem buscar essa. Mas um alvo muito forte do euro ainda é 1.0, né? Um número muito forte para vir buscar. Mas eu acho que vai demorar um pouquinho, tá? Mas toda essa alta que a gente tem aqui, para galera que curte Fibonacci, né? A gente tem todo um movimento grande aqui, ó. Desde o fundo até o topo, ó. Vai bater no 1.02, vai bater dentro desse caixote azul aqui, tá? Então, no mínimo, se esperar aí alvo, né? Até de uma correção de 50% desse movimento. Ou então, depois do rompimento dessa linha, a gente tem essa projeção de recuo desse topo até mais ou menos aqui, né? Ó, vou colocar onde é que quebrou, fez o pivô e rompeu o pivô aqui em cima. Então 50% do movimento vai acabar casando também naquela outra região de acumulação que tem aqui no diário. Vamos ver como é que está o semanal. O semanal tá pedindo uma correção mesmo, né? Uma correção até essas regiões do 1.02, 03 aqui é bem interessante, tanto para dar continuidade na alta como para fazer um movimento de reversão. Então ele ou vai fazer, né, esse movimentinho aqui para buscar e repicar, ganhar mais força, ou então o mercado vai vir aqui, vai fazer um pullback para baixo e depois vai trabalhar no ponto zero, tá? Então uma correção vai acontecer, espera-se, né, para qualquer um dos movimentos, tá? Vamos olhar o USD/JPY, que está um pouquinho mais interessante avaliar aqui por conta dessa taxa de juros, os movimentos do preço. Ó, ele perdeu já o canal de baixa depois dessa triangularização aqui no triângulo simétrico. Ele apontou sua região, para onde que ele queria decidir. Ó. Deu uma enganada no pessoal aqui, mas não faria nada, né? Porque aqui a gente está em fundo, né? Região de fundo, ou seja, ó, topo, topo, fundo, fundo, né? Apostar que aqui ele viria... É um candle de força? É um candle de força, porém ele está dentro de um suporte que não foi rompido. E olha só que a gente veio uma barra totalmente ignorada e agora o preço está trabalhando acima dessa linha de tendência que vem lá de trás, né? Ó, foi perdida, né? Então a gente tem essa linha de tendência aqui e agora pode ser que o mercado ele faça um movimento de alta, porque pode vir uma valorização do dólar, tá? Se vierem aumentar mais a taxa de juros, ainda está preocupante a situação e o SDJPY tem sido uma moeda bem sensível às ações americanas, né? Ações das decisões americanas. Então tá vindo, veio uma barra muito forte aqui de alta. Se ele perder essa regiãozinha aqui, ó, onde vai ter uma acumulação muito forte, ó, testou, vamos marcar aqui com a região de essa aqui, ó.
vai trabalhar nessa linha. Tá com cara que ele vai fazer, ó, um pivôzinho para cima, ó, tá? Vai ser normal ele recuar no diário. E se ele não perder essa região aqui, aí sim, pode ser uma grande sinalização, né? Se ele não perder essa linha, ó, 130 é que ele vai retomar a alta, mas não de cara, tá? Porque depois de uma queda, o que acontece depois de uma queda grande, tá? Não vamos ficar eufórico, ó, caiu, agora ele vai subir, não. A gente vai ter um movimento de queda, ele vai trabalhar um pouquinho, vai trabalhar de lado, e pode ser que ele faça um rompimento. Porque se isso aqui for um fundo, a gente vai querer tentar ver um desenho ou de um cabeção invertido, ou então de um topo duplo, fundo duplo, né? Com fundos mais altos, e aqui teria que um topo mais alto. Aí vai fazer esse movimento. Mas depois que ele romper essa linha, ele vai trabalhar um pouco de lado, que vai ser natural depois de um grande movimento de queda, uma acumulação, né? Lá em cima a gente pensa em distribuição e no fundo a gente pensa numa acumulação para retomada da alta. Então eu ficaria esperto agora com vendas no SDJPY, tá? A venda já foi, a venda foi em todas essas regiões aqui em cima, tá? Aqui, agora fica de fora das vendas. Vamos para o NZD-USD. Ó, no diário, muito forte também a barra que houve aí ao longo da semana em todos os pares, tá? Então aqui é uma barra muito expressiva que designa muita força, tá? Então se perder essa região aqui do 0,62, que é esse fundo, aí sim pode desenhar um movimento de queda. Mas pode ser ou uma correção ou então só buscar um impulsionamento para alta. A princípio aqui a gente está numa tendência de alta, só que essa barra aqui foi muito expressiva. Então eu ficaria muito esperto também agora, esperar o mercado se acalmar para fazer novas entradas, tá? Pensaria muito, tá? Sim, por conta de uma correção leve aqui, se ele vier um zigue-zague ascendente, se ele vier aquele padrão simétrico de zigue-zague formando um mastro bandeira, aí eu ficaria muito tendencioso, né? Se ele perder esse fundo depois, para ele querer buscar o 0,60. E aí vai rejeitar no semanal o nosso ombro, cabeça, ombro, que tava bonito, tava de livro aqui, ó. Tá vendo? Ó, tava bonito aqui, né? Mas essa barra aqui foi muito forte. Olha, todas as barras fortes do NZD e USD deram continuidade no movimento. Então, é uma barra que engolfou a semana, várias semanas, 3 semanas anteriores, e vai trabalhar em cima dessa região agora, tá? Então, não é de se surpreender se a gente ver um movimento, sim, direto aqui em buscar o 0,60, tá? Até os mercados se acalmarem um pouquinho. Vamos ver se a gente tem uma linha de tendência que foi quebrada, se é que a gente tem alguma estrutura de preço que foi quebrada ao longo aqui. A gente tem sim, essa estrutura foi quebrada nesse ponto aqui, por essa semana muito forte. Então pode ser que o mercado venha querer buscar também essa região aqui de preço, tá? Antes de pegar no 0,60. Vamos dar uma refinada no diário. E a gente vê realmente uma acumulação de preço aqui nessa região, ó. Então é bem interessante que o preço venha trabalhar aqui também, ó. Aqui testou, veio, testou, fez uma correção até o último suporte e deu a continuidade na alta. Então, duas regiões fortes. Então ele não vai cair rápido, tá? Até o 0,60. Tem espaço para ele trabalhar ainda. Perfeito? Vamos para o GBP-USD. Todos os pares, né, tiveram barras fortes aqui de correção, ou seja, todos os pares, vamos até olhar aqui na análise de mercado, ó. Todos os ativos, né, praticamente os pares, estão na semana fecharam muito fraco frente ao USD, ó.
tá vendo? Todos eles estão fracos frente ao USD. Então o dólar tem se valorizado, né? Se valorizou muito por conta das últimas ações e por conta dessas indecisões, né? De volatilidade e do mercado também. Se a gente for aqui no... Embora que o resultado das ações, ó, vieram muito forte de algumas empresas de Nasdaq. A gente vai falar depois quando for para o Nasdaq, tá? Mas vamos voltar aqui, ó. Dólar, todos os pares, né? Moedas fracas frente ao dólar. Então não é de esperar que isso aconteceria também no GBP/USD muito forte para onde nessa região aqui que já tinha marcado, tá? Foi bem certinho, algo bem bacana de pegar essa vendinha aqui no dia 3, né? Meu mouse está falhando, gente. Aqui. Dia 1º, tá? 1º e 2, confirmou, se adiantou o preço, né? Se adiantou e agora trabalhando nessa região. Então, cuidado com compras agora. Vamos cuidar com compras. Porque se vier todos os ativos vier uma correção leve aqui, ó. Ele vai querer sinalizar aquele padrão clássico de continuidade de baixa, que é o maço bandeira. Vamos para os índices. Vamos começar. O Dow Jones não se coçou muito, ó. Olha só. Que coisa louca, né? O Dow Jones ele está praticamente no canal lateral, tá? Sem definição nenhuma, tá? Até vou falar muito nele porque vocês veem que a gente tem topo, fundo, um topo mais baixo, um fundo mais alto. Ou seja, ele está criando um cenário de total indecisão, tá? Porque o Dow Jones dos índices é o menos volátil. É o que menos risca para cima e para baixo, tá? Ele é o menos volátil. Aquele que sempre vai e dá uma trabalhadinha, né? Nasdaq, o S100 é aquele violento para cima e para baixo. E o S&P, ele tem sua volatilidade, mas segue mais tendência, tá? Então aqui Dow Jones está totalmente de lado, ó. Não tem muito o que fazer. Será que ele vai trabalhar nesse triângulo? Uma tendência, né, de ser um triângulo simétrico. Mas já o S&P, ele deu as caras. Aqui se a gente olhar na curva do semanal, todo mundo fala dessa tendência aqui, ó, né? Dessa linha que foi perdida. Deixa eu te limpar outros aqui. Até parece que a gente faz estudo, né? Estudou alguma coisa, né? Várias linhas, ó. Então a gente tem quebra aqui, ó, tendência de baixa, né? Uma LTB. Ai, gente, eu tirei que desenho escrever um pouquinho melhor, né? Ó, a gente tem uma LTB que foi testada várias vezes e aqui foi rompida, tá? Ó, fez esse movimento, fez um topo mais alto e agora rompeu. Isso quer dizer que rompendo ela, ele vai buscar lá a alta infinita? Não, tá? Não vai, tá? E o que chama atenção é que aqui era uma região muito forte de defesa e não veio uma volatilidade alta no rompimento. Mas veio barras fortes. Aqui a gente tem uma barrinha que veio com indecisão na semana. Vamos olhar no diário. Então, se o mercado andar de lado agora nessa região, tá? Nessa regiãozinha aqui, querendo buscar essa linha de tendência secundária que a gente tem aqui, ó, essa secundária, ó, nessa região aqui, aí o mercado ele vai começar a fazer um zigue-zague nessa região. Quem sabe buscar os 4.300, tá? Ali os 4.300. Mas se a gente vê um teste nessa região, um pavio ou uma barra de reversão, um engolfo, né, um dojizinho, vai chamar uma decisão muito forte para o preço puxar para baixo, tá? Vamos olhar como é que tá no diário. Na sexta-feira já fechou com uma barra forte de queda, né? Que aí anulou ali o fechamento na alta, quase engolfando o dia, né? Quase engolfando aí a quinta-feira. Então,
vamos ficar espertos se ele vai vir testar essa LTB que a gente tem aqui, tá? Essa LTA, perdão. Se ele vai testar essa LTA para fazer a continuidade de movimento de alta, tá? Mas o mercado está querendo, está tentando sinalizar uma correção, tá? Comprar agora, acho que não. Vai fazer teste de compra, vamos esperar um recuo, tá? Espera fazer um recuo. Quem aposta que a gente teve a reversão, mas os cenários são um pouco nebulosos, tá? Para pensar em compra. Eu saí de posições, várias posições saí até no lucro, assumi uns stops porque veio uma puxada muito alta, tive que assumir para tentar liberar margem, para ter mais caixa. E estou esperando um movimento forte de reversão para entrar mais forte e pegar o movimento lá em cima. Mas se ele vier começar lá de lado, lá fazer a sua lateralização, ou seja, a gente tem que esperar o movimento romper, trabalhar um pouco o preço e aí ele vai sinalizar uma alta, tá? Então eu ficaria, já subiu demais, tá? Teve uma esticada muito alta. Pensar em compras, espera um pouquinho aqui para baixo, tá? E ele tem que ficar acima de outros topos anteriores, tá? Porque se ele não ficar acima de outros topos, se ele perder muito topo, perder essa região, perder essa aqui, ó. Essa aqui é um topo importante, ele tem que trabalhar acima desse topo, tá? Acima desse topo para dar continuidade na alta. Senão ele vai buscar regiões de acumulação. Aqui ele vai buscar essa região que acumulou muito, tá? Então ele vai defender. Se ele perder, né, o movimento, ele vai trabalhar nessa região e vai trabalhar esse fundo aqui também. Óbvio que vai trabalhar esse fundo, né? Não tem nem o que esperar. 3.600 vai ser o fundo dos fundos para ele defender. Então ele vai trabalhar nessa região de acumulação 3.800, depois o 3.600. Se perder, aí sim busca o fundo anterior do diário dos 3.000 pontos, que aí tem um espaço muito grande, tá, para o S&P trabalhar. O petróleo está tendo uma queda no diário. Agora com as aberturas não teve uma retomada muito forte de demanda. Vamos ver se na quarta-feira vem alguma ação, mas tá vindo querer buscar de novo 70 dólares, tá? Aqui o WTI. Forte queda. Se ele fizer um movimentinho parecido com esse aqui, ó, aqui no diário, ó, quando ele tocar essa região, ó, parecido com esse, tá? Presta atenção. Eu acreditaria sim que dá para fazer um trade de curto prazo, tá? Pelo menos 50% dessa queda de novo, porque o petróleo tá andando de lado aqui, mas esperando aí um aumento de consumo, né? Demanda aí para puxar dos preços. E o ouro teve essa correção, que vai ser natural, a gente ter essa correção do ouro, depois dessa alta infinita que teve aqui, né? Do ouro, ó. Então a gente vai ter no mínimo uma correção dessa região aqui do... Pode ser que bata aqui também, ó. Vai ser natural. Duas barras de continuidade forte de queda no ouro, então vejo sim buscar essa região aqui para ele trabalhar de lado bem forte aqui nos 50 pontos, tá? Que seria uma correção saudável de uma esticada tão forte assim de um ativo. Vamos para as criptomoedas? E vamos lá. Será que é a alta infinita das criptomoedas? Ó, depois de toda essa alta que a gente teve aqui no Bitcoin, ele começou a lateralizar. Ou seja, ele fez isso aqui, ó. Fez isso aqui, ficou de lado. Aí ele fazia um triângulo assim, triângulo simétrico, um triângulo descendente, ou seja, estava querendo apontar para baixo, tem gente que queria apontar para cima. Ele deu essa sinalização e ele está fazendo um movimentinho meio como se ele tivesse assim, ó. Sabe? Tá meio estranho esse movimento do preço. Barra forte de rejeição, correção, duas barras de correção,
uma barra forte aqui que não veio, ou seja, aqui poderia ter dado um tirambaço para baixo que não veio, para marcar um maço bandeira no H4, no H1, ó, mas não veio, tá? Ele veio testar aqui em cima. Se a gente olhar no H4, isso aqui, ó, no H4, no H1, vai dar um topo duplo, tá? Vamos olhar aqui. Exatamente, ó. Então a gente tem um movimento de alta, foi rejeitado por essa barrinha aqui, dropou, fez o drop e aí começou a trabalhar de volta aqui em cima. Foi até onde? Até essa região aqui. Buscar mais liquidez. Trabalhou, rejeitaram aqui em cima, tentou puxada nessa barra aqui e já foi rejeitado de novo na segunda barra, ou seja, dropou, tá cravando a base andando de lado, mas já tem um outro drop aqui também. Então o mercado pode dar um respiro aqui e aí vai despencar. Tá com uma cara de topo duplo, tá? Topo duplo. No H4. Já no H4 já dá para ver isso. Então no diário, as barras de rejeição estão muito fortes. Muita barra vermelha, correção. Quem acha que isso aqui vai formar um triângulo, tá quase formando um diamante aqui, né? Ó. E aí a gente tem várias regiões para o preço defender. Assim, como o ativo é volátil, é para não ficar com aquela pressão, putz, subiu, né? Porque todo mundo eufórico que o Bitcoin subiu 30% e o cara não comprou. Se ele estiver acumulando, ele está acumulando. Se ele der um respiro que ele vai romper aqui os 25, aí tu vai se comprar. Quer comprar mesmo? Quer apostar numa comprinha? Compra aqui embaixo, ó, compra nos 20. Ele vai testar os 20 e talvez teste os 18 também, tá? Aí tu compra ali para não ficar de fora, caso tu ache que o mercado é altista, tá? Para todos os ativos, ó, Ethereum a mesma coisa. Até o Ethereum tá me deixando quase um canalzinho, tá? Que se ele perder esse canal, aí ele vai buscar aqui embaixo. A Cardano também, ó. Todos, tá? A Cardano já não gostei desse candle aqui, rejeitando, vários candles tentando se rejeitar, mas eles estão formando um canal aqui, ó, bem simétrico, bonitinho. Então ele tem que romper esse canal para cima, tá? Mas tá com cara que vai romper para baixo. A Ripple foi a que menos teve ação no preço, tá? Ela, ao contrário das demais, ela não deu a sua esticada, ela andou de lado. Toda essa altinha aí, ela andou de lado porque ela não tá muito crente. Porque como para mim assim a Ripple é uma, eu até diria assim que é uma, eu sempre fiquei com essa ideia que é uma moeda dos bancos, né? Uma cripto dos bancos, né? E o dinheiro, onde é que tá o dinheiro, né? Esses caras não se sentiram muito crente não com essas esticadas, né? A Ripple andou de lado. E do jeito que ela tá andando, ela vai buscar aqui embaixo, tá? O fundo dela, tá? Vai buscar aqui. É aqui que eu vejo o teste da Ripple, então eu não vou ficar esperto aqui, porque eu acho que teremos novas quedas no mercado cripto, até mesmo porque subiu demais e se os outros mercados estão ruins, é bem provável que a gente tenha uma realização nesses mercados. E para finalizar aqui, acabei não falando, vamos falar do farol. Ó, o farol está aqui, o farol teste que estou deixando já aqui em cima no painel, né? Tá aqui em cima. Mas a gente tá vendo uma sinalização mista aqui dos ativos já por semana. Tanto os pares de moeda, mas os índices em si, eles fecharam todos eles em alta, tá? Praticamente todos com alta. O que tem que ativar um alerta também, né? Porque estão todos com uma alta forte frente
aos aumentos das taxas de juros que teve em todos os países, né? E também de esperar que a ADA, Bitcoin, Ethereum, XRP estejam em alta, tá? Mas vamos ficar espertos, senão tem uma muita correção. Vamos olhar aqui com as médias móveis, aqui no Bitcoin, tá? Se eu pegar a média móvel no diário, ele está me sinalizando aqui, tá? Já perdendo média de 9 períodos, tanto no M30 e aqui no semanal ainda está acima, mas não está uma alta muito forte, tá? Não chega a ser um 9.1, tá? Mas aqui no diário já está perdendo uma média rápida. E também de cruzamento de médias aqui vamos pegar aqui no S&P, a gente tem no diário, sim, ele me deu uma sinalização de cruzamento de média, mas já está com cruzamento de média há muitos dias, tá? Tá desde o início de janeiro, então já deu a sua entrada, agora pode ser que já deu vários toques de respiro na média, tá? Eu ficaria muito esperto aqui. Qual que é as médias que a gente está utilizando? A de 6,21, ó. 6,21. Quem conhece a estratégia da 6,21? Então, já deu a sua entrada, tá? Vamos olhar aqui tanto no M30, apontando para baixo. O semanal também já está dando uma exaustão, já está lá no topo. Então, vamos ficar alerta aí para a galera que está querendo comprar alguns ativos. Fechado? Era isso aí, pessoal. Boa semana a todos e a gente se vê tanto aqui no Jornal do Forex, também lá no Japa no Trade, no canal e também lá no Instagram. Maiores informações aqui embaixo na descrição do vídeo.